Bem, meus caros, vamos lá. Vamos dar início, né, a mais uma videoaula sobre radioterapia. É a nona, se não me falha a memória, a aula dessa sequência. E com essa aula nós vamos encerrar essa sequência de videoaulas de radioterapia, que a gente começou lá desde os fundamentos, passando pela física, equipamentos, falando de teleterapia, bracterapia, e vamos findar hoje, né, falando de MRT e falando de protonterapia. Ok? Então vamos lá. Bem, vamos lá, meus caros, né? Aqui a gente tem o tema da nossa aula de hoje, que são as novas tecnologias, né? Vamos falar de MRT e vamos falar de prototerapia. E aqui algumas informações de contatos interessantes para divulgar quem não viu os outros vídeos, está começando por esse, né? Aproveito para informar que tem outros vídeos, dá uma olhada lá no canal do YouTube, o canal que eu fiz para hospedar esses vídeos, abordando desde a física da radioterapia até as tecnologias de teleterapia e bracterapia. Então aqui tem um e-mail, né, que eu destinei para receber comentários, dúvidas, conversas que queiram, né, sobre o assunto, né? Aqui o meu site lucianosantarrita.pro.br, todo o material didático que eu produzo nas mais diversas disciplinas que eu já lecionei, eu hospedo o material lá, que eu acho importante nessa nossa área ter material, né, para servir de consulta, né? Nem sempre referências específicas sobre determinados assuntos a gente consegue encontrar muito material, já passei por isso na minha condição de aluno, então acho importante ter um espaço para divulgar esse material e quem julgar que é importante, que gostaria de conhecer, é só ir lá no meu site pegar. E aqui o canal de YouTube que eu criei esse semestre, né? Porque eu comecei em função de ter necessidade de armazenar, né, videoaulas, aí eu vi que a solução melhor seria criar um canal no YouTube e hospedar essas videoaulas que eu estou produzindo com relação a assuntos vinculados à área de ciência radiológica. Tá ok? Vamos lá. Antes da gente iniciar propriamente dito as novas tecnologias, vamos fazer um apanhado da radioterapia, né? A radioterapia é um tratamento empregado no combate ao câncer, que utiliza radiação ionizante para destruir células tumorais ou impedir que elas se multipliquem. Esse tratamento tem duas grandes vertentes. Ele trabalha com teleterapia e bracterapia. Teleterapia eu tenho a fonte de radiação fora do paciente, irradiando um feixe em relação à direção do tumor, né, para que haja esse tratamento. Essa teleterapia, ela pode ser uma teleterapia superficial, pode ser por cobaltoterapia ou pode ser por aceleração linear, feixe de elétrons e feixe de raio-x, né? E uma outra forma de radioterapia, perdão, né, é a bracterapia. Na bracterapia, a gente não tem a fonte externa, a gente leva a fonte até a região do tumor, né? Dentro do tumor, em sua superfície, nas suas redondezas. Né? Você levando essa fonte direto até o tumor, tem diferenças em relação à teleterapia. Né? Uma delas que você está dando a maior dose aonde é mais próximo, então aonde você deseja, que é o tumor. Né? Isso seria uma vantagem em relação à teleterapia, que você está fazendo esse feixe de radiação na teleterapia passar por tecidos sadios até chegar ao local de destino. Porém, em desvantagem também a teleterapia, para ser justo e falar, quanto mais próximo da fonte, menos uniforme é o feixe, mais radial é o feixe de radiação. Né? Então a questão da uniformidade de dose aonde é próximo é um problema para a bacterapia e já não é para a teleterapia. Mas até então esses dois métodos, teleterapia e bracterapia, são as grandes divisões da radioterapia, ok? Como eu citei, na teleterapia você tem ainda umas três divisões que você pode fazer: terapia superficial, cobaltoterapia e aceleradores lineares.
Na terapia superficial, o nome já está dentro, a gente vai trabalhar com feixe de raio-x, né, para tumores próximos à superfície, sem estar a grande profundidade. Porque quanto mais profundo o tumor, mais energia esse feixe precisa. E normalmente na teleterapia superficial, a gente está falando aí de um feixe de raio-x da ordem de grandeza de 500 kevs, um pouco mais, um pouco menos. Isso não há energia suficiente para você tratar de tumores que não sejam superficiais, né? A teleterapia superficial de ortovoltagem, que é uma grande área dentro desse segmento, por feixe de raio-x, tinha até um tempo atrás, né, caído em desuso em função de tratamentos com aceleradores lineares e feixe de elétrons. Né? Porque no acelerador linear você pode trabalhar com feixe de elétrons ou feixe de raio-x. Feixe de raio-x para tumores profundos, feixe de elétrons para tumores superficiais. O grande problema é que é caro, é bem mais caro trabalhar com feixe de elétrons aqui do que trabalhar com um aparelho de ortovoltagem, por exemplo, até 500 kV, 500 kV, né, com essa tecnologia. Então, nos últimos anos, houve um retorno, né, grande desse tipo de equipamento para tratamento de tumores superficiais, a terapia superficial, a terapia por ortovoltagem. Aqui a gente tem a cobaltoterapia, né, um grande segmento da teleterapia, que trabalha com fonte de cobalto, material radioativo que emite gamas, fótons com energia discreta, com energias ou de 1173 ou de 1332, fazendo uma energia média de 1250 keV ou 1,25 MeV. Né? É um equipamento dotado de isocentro, é um equipamento funcional ao extremo, né? Mas que nos últimos anos vem perdendo espaço para o acelerador linear, basicamente por este aqui não conter material radioativo. Porque não tendo material radioativo, tem toda uma questão de segurança no armazenamento, guarda, comissionamento e descomissionamento do setor que diferencia esses dois métodos. Aqui, como não tem material radioativo, não vai ter a maior parte disso. E aqui não. Você, uma fonte de cobalto, tem uma meia-vida superior a 5 anos. Então, mesmo após os anos de utilização, ela ainda é uma fonte que a Agência Internacional de Energia Atômica considera como categoria 1, em termos de perigosa ou extremamente perigosa. Né? Em termos de finalidade de uso, esses dois segmentos são iguais, se aplicam as mesmas características, com essa diferença. Da cobaltoterapia, a gente tem material radioativo, cobalto, e aqui a gente não tem. A gente tem um feixe de raio-x. Tudo é vantagem para o lado de cá? Não. Aqui é raio-x. Raio-x é feixe contínuo, energia contínua e não energia discreta. Então, para chegar nessa energia média do cobalto, eu tenho que trabalhar com uma energia final bem mais alta. Né? Trabalhando com energias finais bem mais altas, eu tenho diferenças como tamanho de sala, espessura de blindagem e outros problemas que estão descritos nos vídeos anteriores que a gente já apresentou com relação a esse tema. Aqueles que tiverem interesse nessa diferença, né, eu sugiro que deem uma olhada, tá ok? Bem, aqui é o outro segmento da radioterapia, a bracterapia. Na bracterapia, a gente leva a fonte até o tumor. Né? A bracterapia tem formas de ser classificadas. Uma delas é quanto à dose ou taxa de dose. Então, termos a bracterapia LDR e a bracterapia HDR. LDR de baixa taxa de dose, HDR de alta taxa de dose. E aí, também a gente pode classificar a bracterapia em relação à forma como a gente carrega a fonte. A forma de carregamento da fonte com melhor condição de proteção radiológica e que maior tendência de utilização é a afterload, em que a gente posiciona todo o acesso da fonte, e depois a gente faz a conexão do instrumento onde estão as fontes e dá esse carregamento com toda a equipe de enfermagem médica fora da sala, reduzindo dose ocupacional.
né? Na bracterapia LDR, por exemplo, a gente pode fazer tratamentos permanentes. O que é isso? As fontes são colocadas e não são retiradas mais, né? Elas vão dar as doses necessárias. Normalmente essas fontes têm meia-vida curta e após aquele sequência de meias-vidas vai deixar de ter emissão de radiação que possamos preocupar com isso. E quando a gente trabalha com HDR, bracterapia de alta taxa de dose, a gente precisa de um quarto terapêutico, a gente coloca a fonte num tempo devido também por afterload, pós-carregamento, e depois retira essa fonte não permanece dentro do paciente, apenas o tempo necessário para dar a dose necessária, né? Um dos grandes empregos de tratamento de bracterapia é em câncer de próstata, como está aqui na imagem. Tá? Nós temos uma videoaula sobre bracterapia, quem quiser uma ou duas, acho até que são duas, para quem tiver um pouco mais de curiosidade sobre o tema, que ainda não viu ou quem já viu e tem a necessidade de relembrar, eu recomendo dar uma olhada. E aqui algumas indicações de vídeos relacionados à bracterapia que eu recomendo que a pessoa busque, porque acrescenta conhecimento, acrescenta informação nessa área de bracterapia, ok? Vamos falar do IMRT, ou radioterapia, né, por feixe de intensidade modulada, né? Olha só, quando a gente define o volume de tratamento, um tratamento de radioterapia convencional, de teleterapia convencional, a gente trabalha com campos de formas geométricas padrões, quadrado, retangular. Um tumor não é quadrado, um tumor não é retangular. Um tumor, ele tem formas diversas em função da face com que o feixe se apresenta para ele. Então, como essa face, né, com essa forma do tumor, não é nessa forma geométrica padrão conhecida, quando a gente define um volume de tratamento, a gente está definindo um volume maior que o volume tumoral, definindo uma área maior que a área do tumor. E a definição da área do tumor já é maior que o tumor propriamente dito. Por quê? Porque eu tenho, como ele não tem uma forma geométrica convencional, e se apresenta de formas diferentes conforme seja avisada do feixe de radiação, eu tenho que ter uma margem de segurança para tratamento para eu garantir que não sobre células tumorais e ocorra uma recidiva desse tumor. Então, quando eu tenho a possibilidade, né, de modular um feixe em função da forma que o meu tumor se apresenta em relação à avisada do feixe de raio-x, isso representa um ganho sem tamanho. Porque serão, com certeza, menos áreas e volumes de tecido sadio que serão irradiados. O volume de tratamento tumoral será melhor ajustado, melhor definido, mais preciso. Tá? E para conseguir, né, essa definição, essa modulação do feixe, né, se a gente usa colimadores dinâmicos nos equipamentos. Né? E esses colimadores dinâmicos, eles se movimentam, né, de forma previamente programada em função da forma, em função da área, da definição de contorno que o tumor se apresenta naquele ângulo de incidência do meu feixe de fótons. Bem, meus caros, eu aqui vou usar uma sequência de imagens para mostrar para vocês, primeiro com a visão do feixe, né? Como se a gente tivesse a possibilidade de olhar o feixe. E depois, quando a gente tivesse a possibilidade de olhar os colimadores fechando em torno do tumor, para a gente ter uma noção o que essa tecnologia de IMRT, né, de feixe modulado, ele pode propiciar em termos de vantagem e de tratamento. Né? Então aqui, observe essa sequência de imagens. Olha para essa imagem aqui, ó,
do feixe verde aqui e o movimento do colimador. Vocês viram que conforme eu fui passando as imagens, o feixe foi modificando. E isso é o que ocorre quando a gente usa o equipamento de MRT. Ele vai fechando, ele vai modificando a dimensão do feixe em função da necessidade com que se apresenta para aquela região, para aquele ângulo de incidência do feixe em relação ao tumor. Aqui, meus caros, eu gostaria que vocês observassem também essa figura, né? E imagine, isso aqui é o meu colimador dinâmico, isso aqui é o meu colimador dinâmico. Isso aqui é a forma com que o tumor se apresenta por esse ângulo de incidência do meu feixe. Você vê que não é uma forma geométrica definida. Olha aqui, ó, eu tenho uma imagem quadrada aqui. Se eu não tivesse o recurso do colimador dinâmico e que pudesse moldar o meu feixe, a minha área de tratamento de volume não poderia ser sequer essa área quadrada. Porque nesse ponto aqui, eu correria um risco grande, né, de ter algumas células tumorais para cá e para cá. A gente teria que trabalhar com uma área retangular maior. Mas quando a gente trabalha com esses colimadores dinâmicos que o MRT nos possibilita, a gente consegue uma condição diferenciada, que eu gostaria que vocês observassem essa sequência de imagens agora. Vamos lá? Viram, meus caros? Quando a gente tem esse colimador dinâmico, né, no MRT, a gente consegue fechar o nosso feixe em função da forma com que o tumor se apresenta nesta visada desse feixe de fótons, que são usados em radioterapia. Então, isso faz com que essa tecnologia de MRT traga um grande benefício para o paciente, para a técnica, porque vai reduzir muito, né, a quantidade de tecido sadio irradiado no entorno, que teria que ser irradiado para que a gente garantisse que não sobrariam células tumorais nessa região. Tá ok? Caros, aqui a gente vai falar da outra tecnologia em relação à radioterapia, que é a protonterapia, né? Eu chamo de a poesia da radioterapia. Porque o que a gente tanto deseja num tratamento de radioterapia é que a gente consiga tratar adequadamente, com grande índice de radiocurabilidade, né? Se você quiser conhecer um pouquinho desse conceito, dá uma olhada em alguns vídeos que já foram postados lá no canal, que vai trazer para você a explicação do termo radiocurabilidade. O que é isso? Né? Se a gente quer alcançar essa radiocurabilidade, se a gente quer maximizar a dose no tumor e restringir ao máximo a dose em tecidos sadios no entorno, a protonterapia é o estado da arte. O tratamento por protonterapia, em função da transferência de energia ou da interação desse tipo de radiação com a matéria, ele nos possibilita um ganho muito grande. Por quê? Na protonterapia, a gente consegue, né, com que esse próton, tendo aceleração adequada, proporcional ao caminho que ele tem que percorrer dentro de tecido para alcançar o tumor, com que ele faça um baixo índice de transferência de energia antes do seu alcance, e quando chega no alcance planejado, ele forma esse pico aqui, ó, que a gente chama de pico de Bragg, tá? E transfira praticamente toda a sua energia aonde está a região do tumor. Né? Para quem esqueceu um pouquinho de física das radiações, energia transferida em massa, né? Quando eu deposito energia em massa, eu tenho dose. Então, se a tecnologia de protonterapia, se um próton transfere
pouca energia antes do seu alcance, ele está dando pouca dose nesses tecidos. E esses são justamente os tecidos sadios que eu quero preservar em termos de dose. E quando ele transfere toda a sua dose, ou praticamente toda a sua energia no local, no alcance, ele está dando toda a dose planejada na massa tumoral. Aqui nesse gráfico a gente tem uma deposição de energia ou dose em função de profundidade para próton-terapia e com elétrons. Olha só, no elétrons você tem, a partir do início, uma transferência de energia maior e uma curva suave aqui, ó, de transferência de energia. Então, tanto antes da região de alcance do tumor, eu tenho uma maior transferência de energia, como também depois. Ao passo que quando eu trabalho com próton-terapia, olha a forma do gráfico que eu tenho aqui em termos de transferência de energia. A concentração de dose, né, no alcance, no tumor, é muito maior. Né? Tudo não são flores, né? Tem suas desvantagens. Né? Desvantagens é que com prototerapia, né, essa partícula positiva carregada que a gente está trabalhando, existe a possibilidade da gente ter nêutrons secundários na sala? Sim, existe. Mas também existe, né? Também existe quando a gente tem energia de fótons muito alta, como no caso dos aceleradores lineares, quando a gente passa de 6 MeV. Tá? E uma outra desvantagem que a gente tem e a principal, a meu ver, é o custo. Né? É um tratamento muito caro. Infelizmente, é um tratamento muito caro. Porque para a gente ter os prótons com a energia necessária para a gente produzir o tratamento, a gente tem que ter ciclotrons. Né? Aceleradores circulares de partículas. Né? E esses ciclotrons têm que existir no local onde eu vou fazer o tratamento. A tecnologia que a gente tem, em sua grande maioria hoje, a gente tem um ciclotron por máquina. Né? De 2019 para cá, começou a ter uma tecnologia, a gente ter um ciclotron para 3, 4 ou 5 máquinas, que já é um grande avanço. Entendeu? Mas ainda assim, bastante caro. Aqui, meus caros, um exemplo, né, do que seria um equipamento de próton-terapia. Né? Aqui um desenho esquemático de uma sala com um equipamento de próton-terapia. Eu tenho alguns pontos principais desse equipamento. Ponto 1, 2, 3 e 4. O ponto 1 é o ciclotron, né? O meu acelerador de partículas. Né? Onde eu vou produzir o meu feixe de fótons com a energia necessária para que esse próton tenha o alcance que eu desejo. Né? Aqui no ponto 2 eu tenho um sistema de transporte de feixe, né? Que concentra e molda o feixe e o direciona para a sala de tratamento com tamanho de feixe pequeno o suficiente exigido para o tratamento de próton-terapia, permitindo que os médicos atinjam os pontos que eles desejam para produzir o tratamento. Aqui, ó, no ponto 3, eu tenho o gantry de rotação de 360, ou seja, ele gira 180 para um lado e 180 para o outro, realizando assim uma rotação de 360 graus. E isso possibilita, né, o tratamento de todo o volume tumoral com várias visadas desse feixe de prótons. E aqui representado no item 4, né, a sala de tratamento dos pacientes propriamente dito, que tem que comportar todo esse espaço e mais o local para ficar o paciente. Tá, ok? Então, como eu te falei no slide anterior, é um sistema caro. Né? E isso que ainda o torna proibitivo para a grande maioria. Mas é o estado da arte. Ok? E aqui, neste último slide, né, eu tenho o equipamento que eu falei para vocês de ocorrência de 2019 para cá. Né? Os mesmos pontos, né,
do slide anterior, né? Só um pouco diferente a numeração, mas os mesmos 4 pontos. Sala de tratamento, gantry com rotação de 360, sistema de transporte de feitos, ciclotron supercondutor. A grande diferença é que eu tenho um ciclotron, né, para 1, 2, 3 equipamentos. Então tem um ciclotron, né, um acelerador circular de partículas alimentando 3 máquinas. E aqui a gente tem um sistema de transporte de feixe, né, que ele abastece cada uma dessas máquinas. Ok? Então isso já é um grande avanço, porque eu tenho um ciclo para pelo menos 3 máquinas. Ainda assim, é um sistema bastante caro. O Brasil, desde 2018, novembro de 2018, basicamente 2019, ele tem um sistema, ele tem um procedimento com protonterapia autorizado a ser praticado pela Anvisa. E já existe um equipamento que pode ser importado porque tem autorização da Anvisa. Tá? Mas o preço ainda faz muita diferença para esse sistema ser aplicado, praticado no país. Assim, meus caros, com esse slide eu encerro a sequência de videoaulas de radioterapia que nós tivemos até aqui. Foram 8, 9 aulas, videoaulas, né, sobre os assuntos de vários destaques na radioterapia, e eu acho que contribuiu para o aprendizado, contribuiu para conhecimento. Né? Aqueles que tomaram conhecimento da videoaula através desse último vídeo, né, e desejarem, eu recomendo que vejam os outros que estão disponíveis lá no canal. Ok? E a gente fica para até uma próxima. Tá legal?